Um outro formato aqui que nós temos também é o refrigerador. Refrigerador já é o contrário. No refrigerador, nós temos uma fonte fria, certo? E nós fornecemos trabalho, nós aplicamos trabalho. Quem que aplica esse trabalho no caso? É o motor da geladeira, que ele faz com que aquela fonte fria, junto com o trabalho, lance a energia para fora para uma fonte quente, certo? Que aí no caso, se você for perceber, antigamente nas geladeiras mais antigas tinha aquela grade, o radiador atrás da geladeira, quente normalmente, né? E devia ser, para estar funcionando tem que ser quente. Então, o balanço térmico que nós temos aqui é que esse calor Q1, que nada mais é do que esse trabalho que o motor fez para expulsar, vamos dizer assim, né? Mais o que ele recebeu da fonte fria. Essa é a ideia, tá? Pense nisso. Pense que a fonte externa ela está mais quente. Então, tá mais fácil você pensar que do outro lado eu somei muitas coisas para poder estar quente daquele jeito. E com certeza, é o calor da fonte fria mais um trabalho que foi aplicado. Aconteceu o quê? Que ele conseguiu expulsar aquele calor da geladeira, depois que ela resfria, tá? E aqui no caso nós não tratamos como rendimento, já que o refrigerador é chamado de bomba de calor, porque ele manda o calor para fora, né? Mas nós temos eficiência. E eficiência, da mesma forma, nunca vai ser 100%. Nunca, não tem como funcionar de forma perfeita uma máquina térmica, certo? Sempre vai perder calor, sempre vai ter um calor perdido no processo. Muito bem, fechando aqui a nossa ideia, nós temos o ciclo de Carnot, também bastante visto em vestibulares e tudo mais. Mas antes dele, deixa eu apresentar para vocês o motor de explosão que nós encontramos no carro, que é esse formato. Nós temos normalmente 4 pistões desse dentro de um motor de carro. Então nós temos do lado esquerdo uma válvula de admissão, que é onde coloca o combustível e o ar, tá? E aí tem esse movimento do pistão, que tem esse virabrequim que ele vai girando e fazendo o pistão descer e subir. Tem uma vela, né? Não é a vela que nós usamos, né? Acendendo no fósforo. Essa é uma vela eletrônica que ela lança uma faísca justamente para fazer a explosão do combustível. E temos uma válvula de escape para os gases saírem, e é o que a gente vê no escapamento do carro. Muito bem. O movimento seria mais ou menos esse, ó. Então, no primeiro momento, nós temos a admissão do combustível e do ar. Então, abre aquela válvulazinha, enche o pistão, tá? Tá vendo o movimento? O pistão está descendo. Justamente nessa descida para admitir a entrada de ar e combustível. O combustível vai por peso, mas com a abertura de espaço, o ar entra junto. E aí começa o processo de compressão. Esse virabrequim empurra o pistão para cima, comprimindo aquela mistura de ar e combustível. Num terceiro momento, aquela vela solta uma centelha, fazendo com que o combustível exploda, certo? E aí essa explosão empurra o pistão para baixo, certo? Esse aqui dá força para o carro, no motor. E como consequência, como inércia, né, ele continua o movimento, abre aquela segunda válvula e empurra todos os gases daquela explosão. Muito bem? Também deixa eu mostrar uma animação sobre esse motor. Olha aí. Então nós vemos rapidamente, né, o combustível tá de cor verde, né, entrando pela esquerda, e fica aí um marrom, do caso da explosão, né, saindo pelo lado direito. E lá no fundo, não sei se você está percebendo, tá tomando um banho o virabrequim. Justamente é por isso que precisa de óleo, colocar óleo no motor, para que vários movimentos por segundo, para que esse atrito não arrebente as conexões. Então ele sempre tem que estar sendo mergulhado ali no óleo, lubrificando tudo. Então essa seria a ideia, viu? Como com a expansão de um gás, ele consegue pressionar um pistão para baixo, certo? E logicamente, você sabe que nesse processo não é só trabalho, o motor está quente por causa dessas explosões, ou seja, uma parte da energia foi perdida, certo? E assim nós podemos continuar para ver o ciclo de Carnot. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso ciclo de Carnot. Que interessante, né?
que nós vemos aqui? São 4 transformações. Nós vimos esse gráfico, foi o último gráfico que nós vimos penúltimo, né? Na aula passada. É um ciclo fechado, correto? Então, beleza. Todas as vezes que vocês virem esse gráfico abaixo, no caso está todo rachurado aí, mas todas as vezes essa área abaixo do gráfico, se perguntarem para vocês, vocês precisam saber. Essa área, quando você calcula ela é igual ao trabalho. Em todos os gráficos, pressão por volume que eu mostrei para vocês em todo esse conteúdo, todas as vezes que for pressão por volume, essa área que está logo abaixo é o trabalho. Se você conseguir calcular, que no caso aí essa figura é bastante complicada de se calcular, mas se você conseguir calcular, isso você está calculando o trabalho, tá? Guarde essa informação. Bora ver esses processos. Olha como é que Carnot chegou no máximo funcionamento, o menor rendimento de uma máquina térmica. Nós estamos numa posição A, em que ele sofre uma transformação isotérmica, ou seja, ele não altera a temperatura, ele expande, tá vendo que o volume aumentou? Olha o gráfico lá embaixo, aumentou o volume, diminuiu a pressão e ao mesmo tempo ele recebeu calor. Tá vendo aqui o Q1? Esse foi um processo onde ele recebeu calor e conseguiu expandir. De repente você pode pensar naquela explosão lá que acontece no motor, né? Ou então na caldeira, que pressionou tanto o vapor que foi criado na caldeira, empurrou um pistão. Viu? Empurrou um pistão, ou seja, o volume aumentou. Muito bem. Aí depois que ele chega no processo B, do B para C, ele sofre uma adiabática. Lembra da adiabática? Como se fosse o spray de desodorante. Ele expande até o ponto que ele fica gelado. E foi o que aconteceu. Ele aumentou um pouquinho o volume dele, mas expandiu. Uma expansão adiabática. Aumentou o volume, diminuiu a pressão, mas sem troca de calor. Diminuiu a temperatura também, porque ele estava numa temperatura 1 e foi para 2. Menor. Então resfriou, expandiu e não trocou calor. Né? É que nem o desodorante mesmo. No processo CD, eu tenho uma outra isoterma. Um processo isotérmico, só que agora de compressão. Então, aí vai do processo, né? De repente, é o próprio movimento do pistão, da roda da locomotiva, que empurrou de novo o pistão de volta. Então, comprimiu o gás, a temperatura não mudou. Só que aumentou a pressão, tá vendo pelo gráfico? Ele subiu. A pressão aumentou, lógico, eu comprimi. E nessa compressão, eu perdi calor. Olha aqui, perdi calor. De repente, nesse processo, é a saída do escapamento do carro, ou então a fumaça da locomotiva saindo, perdendo aquele calor, certo? E aí depois ele esquenta de novo, sai de D para A, né, numa outra adiabática, ou seja, não tem troca de calor, mas ele aumenta a pressão demais, a tal ponto que ele só aumenta a temperatura, ficou muito quente, até que irrompe novamente na expansão AB. E esse é o famoso ciclo de Carnot. Todas as máquinas térmicas, elas procuram a melhor eficiência analisando esse ciclo de Carnot. Para finalizar, bora ver a animação desse gráfico aqui. Então, esse seria o processo, olha aí, acontecendo. Então, como é que a gente poderia ver? Você está vendo que a temperatura 2 está vermelha, né? E quando o ponto verde está nessa curva vermelha, você vai ver lá em cima que no êmbolo o gás está vermelho. Olha, todo vermelho aí. Ele vai percorrer a isoterma T1. Agora ele vai diminuir até ficar amarelo. Ó. Viu lá que ele ficou amarelo de novo? Aí tem uma outra isoterma, continua amarelo. Agora ele é esquentado novamente para T1. Ficou vermelho. Muito bem. Olha o primeiro processo. Está vendo que apareceu no lado esquerdo uma fonte quente? Pode ser o fogo, pode ser a explosão daquela vela. A forma que você analisar. Então, houve, olha, chegou a fonte de calor. Lenha, houve a expansão, empurrou o pistão, por consequência ele continuou, agora tinha que se expandir, que está quente. Aí abre a válvula, sai aquele vapor da locomotiva e pelo movimento do pistão ele continua, tá? E voltou a ter a temperatura inicial. Então, esse seria o processo do ciclo de Carnot. Eu vou deixar todos os links dessas figuras
tá disponível para vocês na descrição ou até mesmo na nossa aula, muito bem? Para que você possa rever quantas vezes você quiser. Olha, por que nunca se chega a 100% de uma máquina térmica? Para que se chegasse, essa temperatura 1 teria que ser, sabe quanto? 0 Kelvin. E, como já discutimos diversas vezes, isso é impraticável. Ainda mais porque ele está fechando vários ciclos. Não tem como... Imagina que chegue em 0 Kelvin, zero, mas na segunda volta já não está mais 0 Kelvin. Então, essa seria a ideia da nossa segunda lei da termodinâmica. E eu já acabei enunciando a terceira lei da termodinâmica, que não vai tratar aqui, que é impossível reduzir a temperatura de qualquer sistema ao zero absoluto, tá? Justamente por causa do número de processos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula comprida, avisei, mas é para que não ficasse nada para trás. E nos revemos na próxima sessão, né, ondulatória. Abraço para vocês.